A gente conversa aqui nessa última segunda-feira de 2020 com o Alexandre Brito. Alexandre vai falar com a gente sobre a transitoriedade, como lidamos com o Isso início aí. e com o fim, né? O É. início de um ano que se anuncia, fim de um ano que foi muito difícil para todo mundo, mas utilizando essa metáfora aí do início e do fim para conversar com a gente como lidar com essas situações. Alexandre, obrigado, viu, por conversar com a gente mais uma vez. Eu que agradeço estar aqui com vocês e realmente é difícil, né, Rafael? Até para citar esse termo, transitoriedade, a gente se confunde um pouco e realmente é importante pensar nesse assunto nesse ano. Sim, e o que é a tal da transitoriedade, Alexandre? Pois é, Rafael, a transitoriedade é a gente saber que existe um início e um fim de todas as coisas. Ou seja, tudo tem um ponto de partida, tudo tem um ponto de chegada, mas não necessariamente a partida é mais importante que a chegada é mais importante que a partida, e às vezes uma coisa vai emendando da outra e a gente vive, no final das contas, Rafael, um círculo, né? Uhum. Esse movimento é muito mais circular do que linear, de começar e terminar. E é importante também que a gente saiba viver o meio. Talvez o meio seja até mais importante do que simplesmente viver o início ou o fim. Ou seja, entender a transitoriedade das coisas é saber que as coisas acabam, né? E saber que as coisas acabam não necessariamente significa que elas têm o seu valor reduzido. Pelo contrário, né? A transitoriedade faz com que as coisas tenham valor justamente com a sua provisoriedade. Ou seja, aquilo que é escasso pode demonstrar para a gente que há uma importância ali. Aquilo que passa, aquilo que flui, aquilo que se apaga, aquilo que se vai, tem a sua importância. Então a transitoriedade ela pode ser para grandes ou pequenas coisas da vida, coisas cotidianas, coisas até que sejam imperceptíveis e que a gente talvez não valoriza, justamente antecipando a perda. Muita gente, Rafael, desenvolve ansiedade, desenvolve algumas síndromes, transtornos, justamente antecipando essa perda, antecipando esse fim, antecipando até mesmo sua própria, acreditando que há uma incapacidade sua em lidar com o fim de alguma coisa, ou a incapacidade, acredita que há uma incapacidade de começar. Aí depois a gente fala um pouco sobre nossa dificuldade de lidar com os começos também. Uhum. Mas então a transitoriedade em relação ao fim tem a ver com isso. Então, o Freud, o pai da psicanálise, tem uma frase muito bonita. Ele diz que uma flor, uma rosa que dura, por exemplo, um só dia não é menos bela do que, né, por durar apenas um dia. E ele escreveu sobre a transitoriedade também quando ele estava passeando com dois amigos e um amigo disse o quanto uma árvore era bonita, contemplou uma árvore, as suas flores, e o colega do lado disse, daí, ela vai morrer mesmo, né? Então perceba, ele já antecipou a perda. Então, essa é uma relação, uma reação que às vezes a gente tem com as coisas da vida. A gente antecipa algumas perdas e desvaloriza. E o que a gente tenta fazer aqui, né, mostrando a importância da transitoriedade, é o contrário. As coisas saber que as coisas não duram, não vão tornar ela menos importante. A vida não dura para sempre e nem por isso ela é menos importante. Você está falando mais aí, né, Alexandre, sobre o fim, né, das coisas, né, como a gente pode entender que tudo é transitório e vai acabar de alguma maneira, mas a gente pode falar um pouquinho também do início, né? Acho que muitas pessoas têm um pouco de receio, um pouco de medo do novo, e outras pessoas acabam apostando todas as fichas nessa nova etapa que vai começar, né? Eu só vou ser feliz a partir daquele momento em que as coisas começarem a acontecer de determinada forma. Como lidar com o início, Alexandre? Também é algo que muita gente tem dificuldade. Exatamente. Então, o primeiro passo é você não ficar criando isso que você falou, critérios e condições para começar. Porque se você fica criando condições para começar, sabe quando você vai começar? Nunca. Porque as condições que você pode criar para você mesmo são infinitas. Então, um dos primeiros passos é esse, não necessariamente ficar criando condições, né? Eu começo amanhã, eu começo quando isso acontecer, eu começo quando eu tiver isso ou aquilo, eu começo quando tal coisa acontecer, enfim, isso você acaba procrastinando a si mesmo, a sua própria realização de desejo. Um outro ponto também importante quanto a você não procrastinar é justamente você não ter medo da responsabilidade. Muitas pessoas procrastinam, Rafael, com medo de assumir justamente aquela posição responsável diante de um possível sucesso.
diante de algo em que você começa, mas ninguém mais pode responder por você aquilo que você começa. E aí você não começa. Com medo do novo, como você falou, com medo da responsabilidade, com medo de haver ali algo em que você se sinta só, se sinta solitário na tomada de uma decisão. Mas estar só na tomada de uma decisão é importante. É quando você se destaca, você não está estacado, você está destacado. Você saiu, né, de uma zona de conformismo. Muita gente chama de zona de conforto, eu chamo de zona de conformismo. Então, você acaba ali evoluindo nesse sentido. Tá? Isso é um outro ponto. Então, primeiro, você não criar tantas condições. Segundo, você enfrentar ali a questão das responsabilidades. Um terceiro ponto, Rafael, é enfrentar o medo. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é você ir apesar do medo. É ir com medo. Então, o medo, inclusive, ajuda você a fazer um gerenciamento de risco, como você falou, né? Muitas pessoas apostam todas as fichas numa cesta só. É hora de diversificar se você faz isso. Porque se você perde tudo que você investiu em uma coisa só, você perde tudo. Então, você fica sem nada, você não fica com outras alternativas. Então, é muito importante que você enfrente o medo e possa diversificar esses investimentos que você faz na vida, nas pessoas, nas atividades, nos seus sonhos, nos seus desejos. Você pode até ter um desejo impossível, considerado muito distante, mas você pode ir realizando esse desejo simbolicamente, com metáforas, ou se aproximando dele aos poucos, e evitar também, para que você também não caia na frustração, aquele desejo praticamente inalcançável por você nesse momento, e aí você não alcança, e você sabia que você não ia alcançar agora. Mas crie metas, talvez, que sejam um pouco menores e que você vá conseguindo alcançá-la aos poucos, né? Isso é muito importante. Uhum. Eu queria puxar até esse assunto das metas, Alexandre. A gente aproveitou, né, o finalzinho do ano de 2020, início de 2021, para falar sobre início e fim. Estabelecer metas para um novo ano é algo positivo? É algo, desde que você assuma essas metas sim, né? Porque senão você vai simplesmente ter o mês das promessas. E a gente vê isso em pequenas doses, Rafael, por exemplo, em termos de semana. A gente está falando em termos de ano, mas vamos fazer o seguinte, vamos refletir em termos de semana. Quando que as promessas acontecem? No domingo, né? Uhum. Então, no domingo, é feito aquele monte de promessas, segunda-feira eu começo aquela dieta, segunda-feira eu faço aquela ligação, segunda-feira termina meu projeto, segunda-feira eu começo o meu projeto, e aí fica nessa questão, mais uma vez, da procrastinação. Lembrando, quando você procrastina a si mesmo, seus próprios desejos. É você contra você. Então, eu preciso enfrentar isso. E é possível enfrentar isso. Então, as metas são possíveis, mas criar metas que você possa realizá-las simbolicamente, que você possa realizá-las aos poucos, e que você enfrente o medo da responsabilidade, que talvez seja um dos principais medos que eu vejo nos meus atendimentos, na clínica, é justamente a dificuldade diante da responsabilidade. Então, isso é um ponto importante. Até porque o que acontece muitas vezes também, Rafael, em nossa relação com o início, é uma relação ruim. A gente tem uma dificuldade com o início. Então, vamos pegar também a semana. Quem é feliz na segunda-feira pela manhã? É muito raro. Eu não tenho muitos exemplares, né, de uma felicidade, de uma alegria quando nasce a segunda-feira pela manhã. Mas quando a gente vê a sexta-feira à noite, a gente vê muito mais alegria e euforia. Então, às vezes a gente vê o início como algo ruim, como algo triste, como algo que te deprecia, te degrada, como algo que não tem potência. E às vezes começa, Rafael, esse é um grande problema da gente ter dificuldade com os inícios. A gente começa a desejar o fim. E aí a gente começa na segunda-feira a desejar o fim da segunda, a gente começa a desejar o fim de semana, a gente começa a desejar o fim do mês, a gente começa a desejar o fim do ano, até que a gente começa a desejar a própria morte. Uhum. Então, esse é um ponto em que a gente tem que tomar cuidado, até porque quando a gente inicia um novo ano, a gente tem que tomar cuidado de repetir esse mesmo ciclo. É um ciclo em que você acaba girando em torno de você mesmo, girando em torno de um mesmo ponto, girando em torno de talvez um conformismo, de uma dificuldade em lidar com algumas coisas, de algumas responsabilidades, e você acaba se repetindo. E aí você vai se cansando dos dias, cansando de estar cansado e cansando de você mesmo. Então, isso são pontos muito importantes para a gente trabalhar e ter saúde mental, a capacidade de lidar com o novo, viver o novo e ter alegria com a novidade. Uhum. É importante, né, Alexandre, que as pessoas entendam que
a vida é uma só, né? A gente divide o calendário em anos e tal. Apesar do dia 1º de janeiro não ter muita diferença do dia 31 de dezembro, isso pode ser usado de uma maneira positiva também, né? Apesar de, como eu disse, assim, a vida é uma coisa só, mas a gente pode pegar essas datas assim como algo como um estímulo, né, Alexandre? Ah, com certeza. É o que você disse, as datas são convencionais, mas o ser humano ele é muito simbólico, né, Rafael? Então, assim, o nosso nome, né, Alexandre, Rafael, são simbólicos. Uhum. São formas de laço social, de identidade, de identificação. A gente se constitui em torno disso. E o Natal ele é muito simbólico também, então ele é também uma oportunidade para essa abertura. O Ano Novo é uma oportunidade para essa abertura. O Réveillon é uma oportunidade para essa abertura, em que você pode tentar, a partir desses afetos dessa época do ano, a partir justamente dessa possibilidade do fim, né? E saber lidar com o fim, e saber lidar com o início. Tudo isso é fundamental mesmo para que a gente possa saber lidar com outras situações da vida. Porque a gente é um só, como você disse, a gente acaba se repetindo. Então, se você não sabe lidar com o fim do ano, dificilmente talvez você saiba lidar com o desemprego, ou com uma demissão, ou com o fim de um relacionamento, ou com vários finais que você possa viver, né, com uma perda, enfim. E o início é a mesma coisa. Então, é muito importante que a gente possa perceber como a gente lida com inícios e finais, para que a gente possa viver de uma forma em que a gente muda. Então, veja bem, a gente fala, né, realmente que a vida é uma só, mas simbolicamente a nossa vida é muito mais do que a vida de um gato, né? A gente passa por 7 vidas. Se a gente parar para pensar, a gente já viveu várias vidas nessa vida. A infância foi uma vida, a adolescência foi uma outra vida, um ano atrás foi outra vida, um pouquinho antes da pandemia era uma outra vida, agora é outra vida. Então a gente vai tendo lutos de nossas próprias vidas o tempo todo, mas junto com o luto vem a alegria de uma vida nova, de uma possibilidade de uma vida nova, ou de uma dificuldade de uma vida nova, ou dos desafios de uma vida nova. Então, trata-se da gente enfrentar, da gente saber lidar, da gente também, se for preciso, não necessariamente ter que cuidar disso sozinho. Você pode procurar um apoio assistencial, um apoio médico, um apoio psicológico, apoio da família, apoio de amigos, para você saber lidar com isso também, não necessariamente ter que enfrentar tudo isso sozinho. Então, eu digo que a gente sempre tem mais vidas que um gato nesse sentido, simbolicamente. No sentido real, a gente tem uma só, de fato. O corpo, ele só tem uma vida nesse sentido. Mas, simbolicamente, a gente muda, ao ponto que nem sempre a gente percebe essa mudança. Então, às vezes, Rafael, a gente fica sem encontrar uma pessoa 1 mês, 2 meses, ou 1 ano, 2 anos, e ela percebe diferenças na gente que a gente nem nota. Porque a gente tem mudanças em nós que às vezes são imperceptíveis e o outro percebe. Mas a gente mudou. Isso é certo. Então, a certeza da mudança é o quê? É o testemunho nosso de que a vida ela é muito da transitoriedade. Então, a gente tem a transitoriedade nesse sentido. A gente é uma coisa, a gente deixa de ser, a gente torna outra coisa, a gente deixa de ser. E assim vai. Algumas coisas se repetem, algumas coisas acabam se mantendo de uma forma um pouco mais fixa ou menos fixa, mas sempre tem, mesmo que imperceptível para a gente, uma mudança, seja corporal, seja no comportamento, no pensamento, na alimentação, nos cuidados com o corpo, na relação com o outro. Às vezes a gente se abre mais para algumas relações, né? Na relação também com a tradição, às vezes a gente começa a pensar o casamento de uma outra forma, a gente começa a pensar o trabalho de um outro jeito, a gente começa a encarar os estudos a partir de uma novidade. Então, a gente sim é uma constante mudança. E o Ano Novo pode anunciar aí, testemunhar aí que nós temos vidas novas, possibilidades novas, e quem sabe, para muitas pessoas também seja o Réveillon um fôlego para buscar algumas novidades e talvez iniciar ali projetos que procrastinou por muito tempo, mas depois dessa entrevista não vai mais procrastinar. É isso, Alexandre. O que nós esperamos é que 2021 seja um ano melhor para todo mundo do que foi 2020. Obrigado, viu, Alexandre, por conversar aqui com a gente. Deixa aí seus contatos para quem quiser falar com você. Eu que agradeço, Rafael. Olha, para quem quiser
O telefone ou o WhatsApp é 27 999431968, 999431968, o Instagram Alexandre_Brito, ou no meu canal no YouTube, Psicologia e a Vida Cotidiana, que é o que a gente tenta fazer aqui, né, Rafael? Levar a psicologia para o nosso dia a dia. Isso aí. Alexandre está de volta em 2021 também aqui na Band News. Obrigado, Alexandre. Obrigado, feliz ano novo para todos vocês da Band News e que nos escutem, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.